Abra a tua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, obrigada. Capítulo 4, no versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Enquanto houver vasilhas, o Senhor derramará milagres. Enquanto houver vasilhas, eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida, na casa dessa viúva que perdeu o seu marido e estava prestes a perder os seus 2 filhos. Esse texto, ele traz um milagre em 3 níveis: livramento, provisão e multiplicação. Diga comigo: livramento, provisão e multiplicação. Livramento: os filhos daquela mulher não foram vendidos. Provisão: ela pagou os credores, aqueles a qual ela devia. E multiplicação: o que sobrou, eles viveram, segundo a palavra, em abundância. Querido, é um milagre que o Senhor opera na nossa vida, ele é completo. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada faltando ou deixando você ainda numa expectativa porque não foi completo. Deus é um Deus de completude. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em sua vida. Então, não fique acomodado naquilo que você tem recebido de Deus como um movimento de milagre na sua vida. Não fique acomodado. Mas se movimente no Espírito para que o Senhor complete aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua empresa, onde você está. O milagre acontecido naquela casa não apenas supriu uma necessidade, mas mudou o destino de toda uma família. Quando o Senhor intervém na nossa vida, não é simplesmente para suprir uma necessidade, mas é para mudar o nosso destino. É para mudar aquilo que talvez você pensava que ia ter um final, mas a intervenção de Deus não apenas altera o momento, mas altera também tudo aquilo que vem pela frente. Esse é o poder do Evangelho. Diga: esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho está em transformar circunstâncias trágicas em oportunidades perfeitas. Você já vivenciou uma tragédia que naquele momento era aparentemente até insuportável? Você não sabia nem como você ia vencer aquilo. Você não conseguia olhar para depois. Era algo assim intransponível, aquele momento que você estava vivendo. Mas gerou uma oportunidade de você mudar de vida, de você mudar de condição, de você conhecer Jesus, de você ter uma experiência com o Senhor. Então, em primeiro lugar,
o poder do Evangelho transforma circunstâncias trágicas em oportunidades perfeitas. O poder do Evangelho também desperta a esperança. Sabe, queridos, o Evangelho é para despertar esperança e não para condenar. E, em terceiro lugar, alterar destinos. Então, o poder do Evangelho está em transformar circunstâncias trágicas, despertar a esperança e alterar destinos. Romanos capítulo 1, no versículo 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma versão que diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a ação. Querido, o Evangelho é o poder de Deus para a ação, para a transformação. O Evangelho é pregado para que a ação de Deus se manifeste sobre nós, sobre a sua casa. O Evangelho não é para a eternidade, o Evangelho é para a eternidade, mas também o Evangelho é para agora. O Evangelho é para mudança de condição agora. O Evangelho é para transformação agora. O Evangelho é para gerar milagres agora na sua vida. Hello? Está acordado aí? O Evangelho é a proclamação do poder de Deus de mudança. O poder de Deus de fazer com que as coisas aconteçam. Em tempos de guerra, é pregado o Evangelho da paz. Em tempos de imoralidade, vem o Evangelho da santificação. Em tempos de dúvida, é pregado o Evangelho da convicção. Em tempos de confusão, é pregado o Evangelho do discernimento. Em tempos de opressão, é pregado o Evangelho que prega a libertação. É pregado o Evangelho que traz a libertação, a quebra de cadeias. Em tempos de luto, é pregado o Evangelho de consolo, de conforto, de enxugar dos nossos olhos a lágrima. Em tempos de escassez, nós pregamos o Evangelho da provisão. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho, é justamente para manifestar a ação de Deus. Não é o Evangelho, a pregação do Evangelho não é um romantismo. Não é uma coisa apenas numa esfera espiritual que não chega à sua necessidade, que não chega à sua realidade, que não chega à sua condição. Você consegue entender isso? Nós precisamos entender que quando o Evangelho é pregado, seja de você para alguém, ou alguém pregando para você, o Evangelho é o Evangelho da ação de Deus, é o poder de Deus agindo sobre a sua vida. Em tempos de caos, o Evangelho vem para trazer ordem, para trazer clareza, para trazer organização, para trazer lucidez a nós. Então o Evangelho é essa ação de Deus manifestada sobre nós. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: para isto se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Então, seja lá enfermidade, seja luto, seja opressão, seja calamidade, seja tragédia, seja dificuldade financeira, seja pecado, seja imoralidade, seja qual for a condição, o Evangelho é pregado para manifestar o poder de Deus e destruir as obras do diabo. Eu quero te perguntar, querido, em que tempo você está agora? Qual é o seu tempo? Você está vivendo qual o tempo da sua vida? Um tempo de luto? Um tempo de opressão? Um tempo de decisão? Um tempo de imoralidade? Um tempo de fraquezas? Um tempo de determinação? Um tempo de espiritualidade? Qual é o seu tempo? Por qual rema a sua alma anseia? Nós tivemos na festa de Pentecostes o tema rema. Qual é a revelação? Qual é a luz pelo qual a sua alma anseia nesse tempo da sua vida? Quando a gente entra pelas portas da igreja, do templo, a gente precisa ter isso muito claro. Qual é o rema pela qual a minha alma anseia? Porque senão você vai sair
sem nada, sem alimento algum. Quando você vai a um restaurante, você não vai sem fome. Você não vai sem saber o que você quer. Talvez você diga assim: ah, mas eu quero comer alguma coisa, eu não sei bem o quê. Geralmente, a gente vai a um restaurante já determinado a comer algo que aquele restaurante oferece. Se você quer carne, você vai num lugar. Se você quer peixe, você vai em outro. Se você quer pizza, você vai em outro. Quer dizer, você já vai meio que determinado. E você vai com fome. Porque você não vai pagar por algo que você não está interessado. Sabe, querido, isso se chama expectativa. Pelo que você anseia nesta noite? Qual é o anseio da tua alma? Sabe, nós temos algumas coisas desse milagre. Talvez você já foi ministrado nessa palavra, você já leu esse texto na sua casa em algum momento. É um texto muito conhecido, mas que ele tem muito a nos ensinar nessa noite. O que nós temos nesse milagre? Em primeiro lugar, nós temos uma necessidade. Diga, necessidade. Aliás, a necessidade é o ponto de partida para o milagre. A necessidade é o ponto de partida. Se nós não temos a necessidade, dificilmente nós vamos buscar um milagre. Às vezes você vai buscar alguma coisa para a tua alma, alguma coisa para o teu espírito, você vai ter gratidão. Mas a necessidade nos desperta. Diga comigo, a necessidade me desperta. Meu querido, quando você tem uma necessidade, você fica afiado, você fica antenado, você fica pontual, você se apaixona, você se movimenta. Por quê? Por causa de uma necessidade. Você já foi ao médico por estética e falou assim: eu queria muito emagrecer, eu queria muito, o verão está chegando, eu quero colocar aquele maiôzinho, eu quero ir na praia, eu quero ir em busca, quero perder quê, quero não sei onde, tal. Você se preparou, eu vou casar, eu queria perder quilos, eu quero ficar mais bonito, mais bonito. E aí você vai, ele te dá todo aquele protocolo, e você fica feliz com ele, mas dificilmente você vai ser perseverante naquilo. Agora, se um belo dia você infarta, você passa mal, sua pressão vai a 20, e você tem aquela coisa, você vai lá para o hospital, ou na emergência, e o médico diz para você: se você não perder 15 quilos urgente, você vai morrer. Oh, querido, no outro dia, você pega você vai lá naquele lugar secreto da sua despensa, você pega a lata de leite condensado, a cocada, a paçoca, você pega farinha, você pega tudo que está ali e libera para alguém. E abençoa uma pessoa que está com mais saúde do que você. E naquele dia o seu prato vai ter verde para todo lado, vai ter todas as cores do arco-íris, da terra, né? Então você vai fazer um negócio, você vai mudar tudo na sua vida. Por quê? Porque você tem uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Saúde. Então a necessidade é um despertamento para você buscar o Senhor Jesus. Tem gente que só está aqui hoje porque uma grande necessidade te trouxe para a presença do Senhor. Senão até hoje você estava na balada. Senão até hoje você estava na noitada, não estava nem aí com nada. Mas uma necessidade te despertou de uma maneira sobrenatural. Então essa viúva, ela era esposa de um profeta. Numa linguagem atual, ela era a esposa de um pastor que tinha 2 filhos e o marido morreu. O marido morreu e ela se viu em dívidas. E naquela época era o comum. Diante de uma dívida impagável, ela pagava com os filhos. Então ela tinha 2 filhos que poderiam ser entregues para servir aos credores, como pagamento da dívida. Então ela perderia não só o marido, mas também os seus filhos. Presta atenção no que eu vou te falar. Mesmo as pessoas que servem a Deus podem passar por provas, por necessidades, por dificuldades, por escassez. Mas Deus sempre será o nosso socorro.
Deus sempre virá com intervenção em nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor te dará vitória sobre a sua causa. Por quê? Porque Ele venceu na cruz do Calvário todas as nossas dores, as nossas aflições. E o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te tomar pela mão e o Senhor vai te conduzir. Você é crente, está passando pela prova, está passando por luta, está passando por escassez. Não tenha medo. O Senhor te fará passar pelo deserto e o Senhor te colocará no centro da sua vontade, numa terra boa que emana leite e mel. O deserto não é para sempre. Então Eliseu se apresenta como um homem de Deus para socorrer essa mulher. Agora presta atenção, ele foi com uma missão, socorro e não julgamento. O homem de Deus entrou na casa daquela mulher. Ele viu a escassez, ele viu a sua condição, ele viu o estado em que ela se encontrava, mas ele não começou a perguntar: poxa, mas aqui, seu marido não fez um seguro? Seu marido estava endividado porque você não sabia dessa dívida dele? E ele não ficou condenando, ele não ficou julgando. Mas o homem de Deus entrou ali para promover um milagre, uma esperança na vida daquela mulher. Preste atenção, o princípio do Evangelho não é julgar, mas sim promover a intervenção de Deus. Líder de célula, diácono, pastor, crente, eu não sei quanto tempo você está na presença do Senhor, mas saiba de um princípio poderoso: quando você entra na vida de alguém com o Evangelho, você não entra para julgar, mas você entra para promover a intervenção de Deus na vida daquela pessoa. O princípio do milagre não é qual é a causa da necessidade. Como a gente é curioso, né? A gente quer sempre saber o porquê. Por que você entrou nessa dívida? Por que você casou com esse indivíduo? Por que você entrou nessa situação? Por que você comprou o que não podia pagar? Por que você ficou doente? Irmãos, milagre não precisa da causa. Milagre precisa da fé. Então presta atenção, o princípio do milagre não é a causa da necessidade, mas sim anunciar a possibilidade. O que nós estamos aqui fazendo nessa noite? Anunciando a você que há um milagre na sua casa, não importa qual seja o nível da sua necessidade, o nível da sua tormenta, da sua escassez, qual é a sua condição. Há um milagre na sua casa. O foco não está no porquê, mas sim no tudo é possível. Aleluia! Levante a sua mão direita comigo. Pode aplaudir o Senhor primeiro. E depois você levante a sua mão comigo e diga: tudo é possível ao que crê. Diga: na minha casa, tudo é possível. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, nesse milagre, uma necessidade. Segundo, nós temos um confronto. Diga: confronto. O profeta diz para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Sabe, queridos, por várias vezes, essa era a pergunta de Jesus para aqueles que chegavam até Ele com uma enfermidade e com uma causa. Jesus, por muitas vezes, perguntou: o que queres que eu te faça? Às vezes, nós não sabemos bem ao certo qual é o milagre que precisamos. Onde é a fonte real da nossa necessidade? O que esperamos do Senhor quando clamamos por Ele? Você já se ajoelhou diante do Senhor e começou a orar, e no meio da sua oração falou: meu Deus, que oração confusa. Nem sei o que eu quero, Senhor. E aí a gente apela, né? Senhor, seja qual for a tua vontade, faça. Esse é o cúmulo da apelação. Mas às vezes nós mesmos não sabemos. Se Jesus se estivesse agora aqui na sua frente, se apresentasse, você fechasse os seus olhos e pum, ao abrir os olhos, Jesus. E eu agora, todas as vezes que eu falo de Jesus, eu só lembro do Jesus do The Chosen. Quem já assistiu, amém. Quem não assistiu, quando eu estou orando, eu falo: Senhor, em nome de Jesus, deixa eu tirar essa idolatria aqui. Mas você está aqui orando no maior climão com Deus, sabe, aquela unção, aquela presença, aquela música que toca o seu espírito. De repente você abre o olho, Jesus na sua frente.
E ele vira para você, olha bem profundamente nos teus olhos e diz: Viviane, o que queres que eu te faça? Irmãos, você vai perder um chão, você não vai nem saber. Senhor, não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu quero tanta coisa. Posso te apresentar uma lista? Por onde eu começo? Senta aqui, Jesus. Vamos conversar. É interessante, né? Porque às vezes a gente tem um gabinete com alguém e é muito engraçado. Porque tem gente que até a pessoa cair toda a ficha que ela, né? Gente, a gente é gente como você, fica tranquilo, tá? Eu vou no supermercado, eu vou na farmácia, né? O apóstolo não vai não, mas eu vou. Né? Então a gente é gente como você, tem as nossas necessidades, as nossas lutas, as coisas que a gente faz no dia a dia. Aí tem gente que senta com a gente, ou com um pastor aqui, e ele começa, sabe, chega no meio do aconselhamento e fala: meu Deus, eu não sei o que é exatamente que ele está pedindo. Eu não sei se ele quer oração, se ele quer um conselho, se ele quer ir embora da igreja, se ele quer sair de casa, eu não sei, se ele quer dinheiro emprestado, se ele quer uma consulta médica. Não dá para saber o que a pessoa quer. Então, às vezes a gente faz isso com Jesus. Eu quero te perguntar uma coisa: o que você quer que o Senhor faça na sua casa? Qual é o milagre que você precisa? Porque o cego disse: eu quero ver Jesus. O coxo, eu quero andar. Embora ele deu uma titubeada, né? Ele ficou: não, eu não tenho quem me põe no poço, meu tanque e tal. Não, mas você quer. Você quer andar? Não dê desculpa. Então a gente percebe que a adúltera precisava do quê? Do perdão. O enlutado precisava do quê? Desculpa, querido, mas ela precisava que o filho voltasse a viver. Ela não precisava ser consolada. Os fariseus tinham as suas necessidades. Cada um com um clamor próprio. Cada um com o seu próprio caos. Cada um na sua própria angústia, cada um com o seu próprio grito, mas todos eles encontravam em Jesus uma pessoalidade diante da sua causa. Aquela viúva tinha uma necessidade. Qual era a necessidade daquela viúva? Não era a multiplicação do azeite. Não era o seu marido de volta. Ele devia ser um bom homem, mas ela não pediu isso para o Senhor. A necessidade dela era pagar uma dívida. Se ela pagasse aquela dívida, as outras coisas iam ser colocadas em ordem. A vida dos seus filhos ia ser poupada. Porque se os seus filhos fossem vendidos, fossem dados, em troca daquele pagamento da dívida, provavelmente ela seria condenada a uma vida de miséria, ruína e pobreza e mendicância. Então o problema dela naquele momento era o quê? Uma dívida. Queridos, Deus é um Deus tão abençoador, que em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 diz, que Deus faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, o profeta estava respaldado na palavra, estava respaldado no coração de Deus. Milagres encontram respostas e respaldos na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o respaldo para o seu milagre. Se Deus já fez um dia, Ele pode fazer hoje também. Se Deus fez na Bíblia, Ele pode fazer na sua casa. Se Deus fez lá em Israel, por meio de Jesus, no coxo, no cego, no paralítico, na adúltera, e seja qual for a multiplicação dos pães, seja qual for a condição, Deus pode fazer hoje na sua casa. Então Jesus pergunta, o profeta, pergunta para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? E Jesus te pergunta hoje: o que eu posso fazer por você? E o profeta continua perguntando: o que você tem na sua casa? Essa é a segunda pergunta. O que você tem na sua casa? Nós fomos ensinados e somos muitas vezes ainda, a terceirizar a nossa vida. A gente passa para o outro toda a responsabilidade. Tem gente que casa na expectativa de que o outro te faça feliz. Tem gente que tem filhos na expectativa de que o filho vai te fazer feliz.
Tem gente que procura um emprego na expectativa de que o patrão, por meio daquele emprego, vai te proporcionar algum tipo de recurso, felicidade, condição para você fazer sua viagem. Então nós somos ensinados a terceirizar a nossa expectativa, a terceirizar os nossos recursos e a terceirizar a nossa esperança. Nós olhamos para o outro, nós olhamos para fora e achamos que alguém tem a responsabilidade, alguém vai ser levantado por Deus, alguém vai ser enviado pelo Senhor para trazer o recurso. Sabe, queridos, muitas vezes nós nutrimos um espírito maligno chamado assistencialismo. Nós achamos que as pessoas são responsáveis por cuidar das nossas necessidades. Nós achamos que o outro, que o governo, que o pastor, que o marido, que a esposa, que o pai, que a mãe, todo mundo tem responsabilidade com relação à minha necessidade. Tem gente que desenvolveu isso como um estilo de vida. O que você tem na sua casa pode iniciar um novo modo de viver. O que você tem na sua casa pode dar início a algo novo na sua vida, a um tempo novo na sua vida. O que você tem dentro de si mesmo, meu querido, que pode transformar a sua escassez em recurso? Preste atenção nessa pergunta. Ela é de Deus para você. Porque quando o profeta pergunta àquela mulher, o que você tem na sua casa? Ele estava, de fato, levando aquela mulher a tirar os olhos do que tinha do lado de fora e começar olhando para o que ela tinha do lado de dentro. Ela disse a princípio: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Essa sempre é a nossa resposta. Não tenho nada. Mas havia alguma coisa na vida daquela mulher, na casa dela, que transformaria a sua escassez em recurso, livramento, abundância, e o cuidado de Deus ia se manifestar. Terceiro lugar, esse milagre traz uma possibilidade. Uma possibilidade. Nós temos a necessidade, nós temos o confronto, mas nós temos também uma possibilidade. Diga possibilidade. Aquela mulher responde: a sua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Oh, meu querido, nas mãos de Deus, um pouco tem o poder de se tornar muito. Nas mãos de Deus, o pouco que você considera pode se transformar numa abundância sem medidas sobre a sua vida. Uma simples semente pode se tornar numa abundante colheita. Uma talha de água pode se transformar no melhor vinho da festa. 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma multidão aparentemente incontável. Uma funda derruba um gigante. Um cajado divide o mar vermelho em 2 e todo o povo pode passar através dele. Sabe, querido, isso significa que muitas vezes nós estamos tão entorpecidos pela necessidade que nós não somos capazes de ver os recursos que temos. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão, os dons que Deus tem te dado, as oportunidades. Querido, o Senhor te deu 2 joelhos, o Senhor te deu mãos, o Senhor te deu pés, o Senhor te deu inteligência, o Senhor te deu um espírito nobre, o Senhor te capacitou, o Senhor te tirou do meio da malhada, o Senhor te chamou pelo nome, o Senhor te disse: tu és meu, eu tirei você do Egito, para que você não morra como escravo, mas para que você conquiste aquilo que o Senhor tem para você. Quantas vezes nós estamos tão entorpecidos pela necessidade, que nós nos tornamos pessimistas, murmuradores, amargurados, lamentamos pela nossa condição e decretamos para todo mundo o nosso estado de derrota, o nosso estado de tragédia,
o nosso estado de fracasso. Tem gente que só sabe contar a última perda. Gente, tem gente que é demais. Tem que quebrar essa cadeia. Gente, tem gente que é tão pessimista que quando ele chega, você choro. Porque a pessoa vai encher o ambiente de murmuração, de lamentação, de pessimismo. O ambiente já fica meio carregado. Tem demônio? Não, é ele mesmo. Não é espiritual. É ele que precisa de ser liberto dessa condição de miserabilidade que tomou conta do coração, da boca, da mente, da alma, da linguagem, da condição. Querido, o que você tem hoje que pode ser usado para mudar a sua condição? O que você tem hoje que pode tirar você do seu estado atual? Parece até um coach, mas não é não. É profético. É o profeta perguntando para a mulher, para a viúva: o que você tem? E ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Esse a não ser é a chave que mudou a vida dela. Aleluia. Ah, querido, existe algo na sua vida que o Senhor vai usar para trazer um milagre na sua casa. Existe algo em você, na sua casa, que só você tem, é a sua semente, é o seu jarro de azeite, é a sua funda, é o seu cajado, é o seu pãozinho e o seu peixinho que o Senhor vai usar para transformar a sua casa num lugar abençoado. É o perfume suave que está ali na sua casa, que vai ser derramado aos pés de Jesus e que vai fazer com que você seja memorável na terra. Quarto lugar, nós temos aqui nesse milagre uma ação extravagante. Aleluia, diga ação extravagante. Ah, querido, aqui eu quero fazer algo tremendo sobre a tua vida, que é quebrar a mentalidade de escassez. Quantos já ouviram falar sobre mentalidade de escassez? Eu já ouvi, tenho ouvido muitas vezes, e Deus tem usado esse púlpito para quebrar essa mentalidade na vida de homens, de mulheres, de jovens, de idosos, de viúvas, de órfãos, seja lá qual for a sua condição. Uma ação extravagante liberta você da mente de escassez. Diga para o teu irmão que está do teu lado: precisa de uma ação extravagante. Ah, irmão, não tem outro botão. Não tem outro desbloqueio. Não tem outro desbloqueio maior do que dar algo de maneira extravagante. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu fui... a minha mente de escassez, né, já foi desbloqueada muitas vezes. Mas eu me lembro, logo que a gente casou, Deus usou muito o Joel para essas coisas. Porque eu tinha, não sei porquê, eu tinha uma coisa instalada na minha mente, coisas de família, aquela coisa assim de pai, de mãe. E todas as vezes que eu ia no supermercado, eu ficava pensando, meu Deus, e coisas depois de seminarista, né? 4 anos de seminarista, você vai sempre para o supermercado. Aliás, o seminarista tem aquela cara, tipo assim, né? Você tem que fazer uma cara de que você precisa de algo que você tem e você pode me dar, né? Seja o que for, um chocolate, um sabonete. A gente já ia para a igreja com aquela sensação, aquele sentimento. Não vá com cara de que você não precisa, você tem que ir com cara que você precisa. Aí você já ficava assim, meu Deus, mas eu não estou precisando. E eu era de uma igreja muito abençoada e abençoadora. Minha igreja, todas as vezes que eu ia na igreja, final de semana, alguma coisa assim, era em Curitiba e eu estudava em Arujá. Então, todas as vezes que eu ia para lá, eles faziam assim uma caixa grande de coisas para me abençoar e para eu abençoar outras pessoas. Então, eles colocavam sabonete, pasta de dente, shampoo, essas coisas de primeira necessidade, né, que eles dizem, de uso pessoal. E aí, quando eu chegava lá no seminário, gente, quando eu chegava com aquela caixa, era uma alegria.
E todo mundo, o que você tem? E eu saía distribuindo para todo mundo. Então, a gente tinha essa coisa que a gente aprendeu no seminário. Então, quando a gente casou, e a gente tinha nada, né? Mas tinha alguma coisinha ainda. Dava para fazer compra, lá no Mato Grosso a gente morava. Todas as vezes que eu sempre gostei muito de... eu tinha uma vontade, né? Eu gostava e tal, de comer cereja em calda. Quer dizer, isso há muito tempo, né? Há 33 anos atrás. E eu tinha uma mania. Tudo que eu olhava no supermercado, eu pegava, às vezes eu colocava de volta, não via que era caro, alguma coisa assim, aquele medo, né? E eu tinha uma coisa de família também, né? Meu pai e minha mãe sempre ficavam naquela coisa, aquela discussão no supermercado. Minha mãe botava uma coisa, meu pai ia, tirava aquela coisa. Todo mundo já passou por isso. Tirava aquela coisa e trocava por outra. E aquela confusão, né? De marido e mulher. Eu ficava sempre pensando, meu Deus, eu não posso comprar isso. Isso é caro, será que vai ter dinheiro? E aí um dia, a gente passou, eu olhei o preço, e Joel de longe só deve ter observado isso. Eu passei, olhei, botei de volta, olhei, coloquei e fui embora. Aí cheguei lá, Joel falou assim, mas você não pegou a cereja? Eu falei, não, Joel, está muito caro, não vou levar não. Ele falou, não, por quê? E era interessante, porque eu chegava no caixa, a minha aflição era tão grande que eu começava a suar, com medo do dinheiro não dar. Então, até hoje, a coisa mais feliz que tem na minha vida é eu poder ir com um cartão de crédito no supermercado, porque eu sei que mesmo que entrar no especial, pelo menos eu não vai falar assim, olha, acabou o dinheiro. Então, quando a gente casou, a gente ia para o supermercado com a calculadora, né? Deu dinheiro, acabou. E aquele dia, que vontade que eu estava de comer a cereja. Mas eu achei que era caro, não comprei. Aí Joel foi lá e falou, por que você não comprou? Eu falei, não, Joel, é caro, fica tranquilo. Não, vamos lá, volta lá. E eu fui pegar, cada cereja que eu pegava, colocava no carrinho, irmãos, aquilo me suava. E aí eu lembro que eu peguei a cereja, peguei o leite condensado, peguei o creme de leite. E aquilo já estava em bica suando. Eu falei, Joel, é muito caro, não vai dar, não sei o que. Ele, não, compra isso aí, vamos comer. Chegou em casa, irmãos. Ele abriu o creme de leite, abriu o leite condensado, abriu as 2 latinhas de cereja, para poder dar o movimento, né? Botou tudo aquilo, fez aquele... E a gente comeu tão feliz, que cura. Que libertação, irmãos. Olha, foi assim, aquela coisa extravagante. Agora tem que parar, agora não dá mais. Mas aquele dia, alguma coisa foi interrompida. Aquele processo não era só uma necessidade. E também não era uma incoerência. Não era uma coisa, vai comprar, gastar. Não era isso. Era uma mente de escassez, o qual eu não podia, às vezes, comprar algo que eu tinha vontade. Não era esbanjar, mas era algo que precisava ser quebrado. Eu lembro também, no que diz respeito a ofertas, quando Joel deu a primeira oferta extravagante da nossa vida. A gente estava num congresso, lá na Zona Sul, na comunidade evangélica da Zona Sul, e um pastor estava pregando. E o Joel estava lá na frente, no altar, no palco, com os pastores e tudo mais, com a equipe. E eu estava lá atrás, tipo assim, na parte de cima da igreja. E eu estava só olhando. Estava ouvindo, sendo ministrado. E aí começou o movimento de oferta. E o Joel já contou isso aqui. E a gente tinha levado a igreja conosco. E a igreja pensa assim... Ninguém tinha nada. E a gente foi dormir numa escola, levou comida, levou as coisas para fazer. Era aquele acampa dentro numa escola. Era congresso de carnaval. E aí, o Joel pegou um dinheiro que a gente tinha que pagar uma conta na segunda-feira nosso. Né? Eu lembro que era nem existe hoje isso mais hoje, né? Aparelho de som, olha só. Nem existe mais isso. 3 em 1. Quem aqui já teve um 3 em 1? Denunciaram a sua idade, né? Todo mundo já teve um 3 em 1 bom. E aí, o Joel foi com a parcela do 3 em 1 no bolso. Quando começou a fazer oferta, eu falei, eu acho que vai acontecer um milagre aí, alguma coisa. E aí, eu lembro que o Joel tentou me procurar lá em cima, mas ele não me achou, porque estava muito longe. Mas o meu coração tinha paz sobre isso. E quando eu vi ele lá na frente, eu falei, foi a nossa parcela do pagamento. Na verdade, ele levou aquele dinheiro para reserva, porque se faltasse alguma coisa para comer lá, ele ia comprar. E na segunda-feira, a gente ia... E ele deu tudo o que tinha. E quando ele voltou, eu acho que na atenção, ele voltou com a mesma, no mesmo nível de suor que eu estava quando eu estava comprando a minha cereja. Falei, tá vendo? Agora é minha vingança. E ele pensou assim, a Silvia vai falar e vai reclamar. Eu olhei para ele e falei, amém, se Deus falou com você, fique em paz. Mas pensando, como que na segunda-feira a gente ia ter o dinheiro? Deus proveu o dinheiro. Talvez não foi na segunda, pode ter sido na quarta, na sexta, não me lembro. Mas o Senhor
aquilo foi uma oferta extravagante. E depois disso, muitas outras ofertas extravagantes. Eu quero te dizer uma coisa: a cada nova oferta extravagante, o Senhor nos libertava da mente de escassez que nós tínhamos como pastores. Como pastores nós tínhamos... Lembra que eu falei para você, lá do seminarista, que chegava com aquela cara de chegar para você e dizer assim: eu sou seminarista, você tem alguma coisa na sua casa? Então tem muitos pastores que vivem assim. Que ele chega na sua casa, ele olha para a sua televisão, ele senta no seu sofá e diz: sofá bom esse, né? Eu não tenho um sofá desse na minha casa, né? É uma mente de escassez que muitos pastores na época tinham. Mas o Senhor, à medida de cada oferta extravagante que nós dávamos, e que muitas vezes nós éramos desafiados, até mais o apóstolo do que eu, desafiava a igreja a fazer isso. Às vezes ele dizia: meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu não estou confortável nisso. Mas o Senhor muitas vezes levava a igreja a trazer ofertas extravagantes no altar. Quem aqui já trouxe uma oferta extravagante no altar? Sabe, que oferta extravagante é essa? Apóstolo, é maior do que eu posso no momento. Quantas ofertas extravagantes? Quantas pessoas já vieram na época e trouxeram aqui carro, moto, casa, terreno, dinheiro, relógio, tênis, cada um na sua proporção. Estou te escandalizando? Que bom, sua mente de escassez está sendo movimentada. Sabe, porque quando a gente vê alguém dando, a gente fica ali se remoendo. Ai, meu Deus, é demônio? Não, é mente de escassez. Deixa ela ser liberta, deixa ela sair em nome de Jesus. Porque a cada extravagância, um nível novo de abundância entra na sua vida. Então nós temos aqui uma ação extravagante. O milagre seria, preste atenção, na proporção das vasilhas vazias que teria na casa da viúva. O milagre, a abundância, a multiplicação viria na proporção das vasilhas. Olha só que coisa mais doida. Porque o profeta diz para ela: vá, peça na vizinhança vasilhas. Muitas vasilhas. Ele ainda faz uma ênfase aí. Muitas vasilhas. Vasilhas vazias. E aí o que ele queria dizer? Você precisa de extravagância. Você precisa ter fé. E na medida na proporção da sua extravagância, o Senhor vai fazer o milagre. Ela teria que vencer muitas coisas, querido, ali. Ela teria que vencer a timidez. Porque ela ia ter que, na vizinhança, pedir vasilhas. Mas ela não tinha que pedir óleo. O óleo ela tinha. Ela precisa da vasilha. Sabe, Deus tem umas maneiras de agir conosco. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa da sua confiança. Deus não precisa que você venha aqui e traga uma roupa de alguém. Não, não. Mas às vezes Deus pede. Deus não precisa do teu jejum. Será que Deus precisa que você passe fome? Que você fique sem comer? Que você fique sem tomar refrigerante? Que você fique sem tomar café? Será que Deus precisa de atos nossos? Não. Mas o Senhor quer nos fazer vencer a mentalidade de escassez, vencer a timidez, vencer as nossas crenças limitantes, vencer a posição social. É interessante, querido, aquela mulher era a esposa do pastor. E ela estava passando uma necessidade. Ela estava prestes a perder a sua família por completo. Ela tinha uma posição social. Ela tinha uma posição espiritual. Ela tinha uma mentalidade religiosa. E aquele ato de ir na vizinhança, pedir vasilhas, a cada casa, a cada porta que ela batia, uma coisa dentro dela era vencida. Cada porta, uma coisa caía por terra. Uma limitação caía por terra. Uma tampa caía por terra. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por coisas na nossa vida, e o Senhor está fazendo com que caiam fortalezas a cada uma das nossas pausas.
A cada pessoa, você pede oração, você pede intercessão, você pede um conselho, você pede um texto da palavra, tudo isso. Eu não sei o que Deus queria que aquela mulher vencesse, eu não sei o que Deus quer que você vença na sua vida. Mas em nome de Jesus, traga vasilhas na presença do Senhor, para que você possa ver o milagre. Muitas vasilhas, muita multiplicação. Poucas vasilhas, provisão limitada. Tem muita gente vivendo provisão limitada. É literalmente, sabe, o pão de cada dia. Tem 3 pessoas na casa, são 3 pães. 3 bifes. 3 colheres de arroz. Sabe, você precisa de 2 tanques de gasolina por mês no seu carro. Apóstolo, é 2 tanques. Se eu tiver que levar um irmão, uma carona para algum lugar, não dá. Porque eu tenho aqui limitado. Poucas vasilhas, provisão limitada. Querido, quero te dizer uma coisa. Muitas vezes nós esperamos milagres silenciosos. Guardamos segredos das nossas necessidades. Eu quero te falar uma coisa, que o nosso testemunho, o seu testemunho, evidencia o que Deus pode fazer. A obra de Cristo em nós é evidenciada pelo nosso testemunho de conquista e não pelas nossas necessidades e carências. Quando você testemunha do que Deus fez, o seu testemunho alcança muito mais do que aquilo que você precisa. Às vezes a gente choraminga demais, a gente debate demais, e isso só nutre essa mentalidade de escassez. E por fim, o que temos nesse texto, nesse milagre, é um movimento de Deus. Diga, movimento de Deus. Movimento de Deus. Enquanto houver vasilhas, haverá um movimento de Deus na sua vida. Ah, querido, enquanto houver expectativa, enquanto houver vasilhas que você se dispõe a entregar na presença do Senhor, haverá um movimento de Deus em direção à sua vida. A vasilha aqui no texto, ela é física, mas trazendo para essa noite aqui nessa palavra, a vasilha é toda oportunidade que você dá para que o Senhor mude o seu destino. Toda oportunidade, diga oportunidade. Sabe, meu querido, muitas vezes nós ficamos sozinhos vivendo a nossa escassez. A gente fica sozinho no nosso quarto, na nossa varanda, na nossa sacada, na nossa casa, no nosso banheiro, onde quer que você escolha como o lugar da sua solidão. Às vezes você fica ali, sozinho, vivendo a sua escassez, vivendo a enfermidade, vivendo uma depressão, vivendo uma aflição, vivendo a luta de um filho nas drogas, de um casamento que se desfez, de uma ação da justiça que foi contra a sua vida. Você está ali, sozinho, maquinando a sua escassez e a sua necessidade. A igreja é o lugar de cultivar milagres. A igreja é o lugar de esperar por milagres. A igreja é o lugar de gerir milagres. Amém? Você está silencioso. O seu irmão que está aí do seu lado, olhe para o seu lado esquerdo e para o seu lado direito. O irmão que está do seu lado, ele pode ter uma vasilha para compartilhar com você. Sabia? Vira para o teu irmão e diga, você tem uma vasilha para me emprestar? Apóstolo, é dinheiro, já vou fechar aqui meu... Não. Vasilha é uma oportunidade. Você pode buscar vasilhas na sua célula. Você pode buscar vasilhas com os intercessores aqui na sexta-feira. Você pode buscar vasilhas com o diácono, chegando um pouco mais cedo na igreja e pedindo para que eles orem por você. Você pode buscar vasilhas com o irmão que caminha ao seu lado, no discipulado. Você pode buscar vasilha aqui nesse altar. Você pode buscar vasilha com os pastores. A igreja é o lugar de cultivar milagres.
aqui estão vasilhas, vasilhas, para que você não fique sozinho na sua escassez. As vasilhas é o elemento que nós precisamos para que o milagre se manifeste. Na verdade, as vasilhas eram os lugares para que o milagre pudesse acontecer. Fé, intercessão, paciência, conselho, cuidado, ânimo, vigor, perseverança. Querido, tudo isso é vasilha. Você está entendendo? Tudo isso é vasilha. Às vezes acabou a sua paciência, você vai para o irmão, compartilha com ele, e ele te injeta paciência. Às vezes acabou a sua fé, a sua força, o seu vigor. Você não tem mais força para orar. Você não tem força mais para perseverar naquele casamento falido, naquela dívida que não se resolve. E aí você compartilha na sua célula, você compartilha com um pastor, com um intercessor. Você vai na montanha orar com alguém e você encontra ali uma injeção de fé, de ânimo, de vigor, de força, de convicção. Olha, o Senhor vai intervir na sua causa. Enquanto houver vasilhas, o milagre não vai cessar, até que você seja devolvido na sua plenitude, a plenitude que Deus tem para você. O texto termina profetizando. Aliás, o texto termina com o profeta dizendo para aquela mulher: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vão viver do que sobrar. Sabe, meus queridos, qual era a prioridade daquela mulher? Pagar a dívida. Qual era a prioridade daquela mulher? Pagar a dívida. Porque ao pagar a sua dívida, as demais coisas seriam ajeitadas, seriam consertadas, seriam providas, seriam resolvidas. A prioridade daquela mulher, veio o milagre e supriu a sua prioridade. O que você torna prioridade hoje, não correrá o risco de se tornar urgente um dia. O que é a sua prioridade hoje? Se dedique a ela, para que daqui a alguns meses, ela não seja o urgente, o desesperador, a angústia da sua vida. Talvez o seu urgente hoje, me desculpe, mas seja resultado de uma negligência sua, de um descuido, de um pecado, de uma má escolha, de um tempo de ignorância. Talvez o seu urgente hoje esteja batendo na sua porta. Apóstola, o meu urgente hoje está aqui. Talvez o seu urgente hoje seja de fato o resultado da negligência daquilo que um dia foi prioridade. Você não priorizou e hoje virou um desespero, um caos. Quero te dizer, hoje o milagre está na sua porta. O milagre está na sua porta. E você tem a oportunidade de ver Deus agindo, de ver a mão de Deus agindo na sua necessidade, de ver a mão de Deus multiplicando, a mão de Deus provendo, a mão de Deus livrando, a mão de Deus intervindo. Feche os teus olhos, querido. Como o profeta perguntou para a viúva, o Senhor também te pergunta nesta noite: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Por favor, diga para o Senhor, com toda a sua sinceridade, o que o Senhor pode fazer por você hoje. Qual é a sua urgência? Qual é o motivo da sua aflição?
Qual é o foco das suas orações? Sabe, queridos, às vezes nós estamos acomodados numa condição. Essa semana eu conversava com uma pessoa e dizia: eu estou muito preocupada com o seu estado atual. E ela olhou para mim e disse: por quê? O que te incomoda no meu estado atual? E eu comecei a falar com ela as coisas que o Senhor me mostrava na sua condição atual, que era resultado de escolhas que ela estava fazendo, e que mais tarde ela não vai poder voltar no tempo, o tempo que está se perdendo. Sabe, queridos, às vezes, ao deitar na sua cama, você olha para a sua vida e não vê nenhuma perspectiva. Você está acomodado. É como se você dormisse. Às vezes o Senhor permite uma necessidade para que a gente desperte, para que a gente se movimente no mundo espiritual e no mundo físico. Às vezes o Senhor permite que algo venha nos queimar, que algo venha nos provocar dor, provocar incerteza, provocar insatisfação, provocar um desconforto, provocar uma angústia, às vezes até um sofrimento, para que a gente saia do perigo de uma vida morna, em nome de Jesus. O que posso fazer por você? É a pergunta do Senhor nesta noite, para você que está aqui, para você que está na sua casa. Mas o Senhor também te pergunta: o que é que você tem em casa que pode ser a semente do teu milagre? Pode ser nessa noite a botija de azeite capaz de transformar o seu destino. O que você tem na sua vida? Qual é o dom? Qual é o talento? Qual é a habilidade? Talvez o teu casamento esteja prestes de acabar, e o Senhor te pergunta: o que você tem na sua casa? E você responde: tenho filhos, tenho promessas, tenho esperança, tenho amor, tenho zelo, tenho compaixão. Talvez você está prestes a desistir de alguém, e o Senhor diz: o que você tem na sua casa, para que eu possa usar como um elemento de multiplicação. Talvez você diga: eu tenho uma promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho uma promessa de que onde eu colocasse as minhas mãos, o Senhor me faria próspero. Eu tenho uma promessa de que eu fui chamado no ventre da minha mãe. Eu tenho uma promessa de que eu seria feliz no meu casamento até que a morte nos separasse. Eu tenho uma promessa de que aquela causa na justiça, o Senhor é a minha justiça e o Senhor já me deu a resposta dela. Eu tenho uma palavra com relação a essa enfermidade que o Senhor levou na cruz do Calvário. As minhas dores, as minhas aflições,
E o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que remove a enfermidade. Eu tenho essa promessa, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, eu tenho essa botija de azeite nas mãos. Então, querido, o milagre vai chegar, o milagre vai chegar. O Senhor é o Deus de socorro. Então apresente diante do Senhor a sua necessidade, a sua causa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, enquanto houver vasilhas, o Senhor vai mover-se, o Senhor vai movimentar o milagre. Então nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que venham as vasilhas, que venha, Senhor, a fé. Ah, Senhor, que seja acrescentado a esperança, que seja acrescentado a paciência, que seja acrescentado em cada vida aqui, Senhor, a confiança de que o Senhor é um Deus que se movimenta. Onde acabou a fé, ah, Deus, que o Senhor venha trazer agora uma ressurreição da fé. Acende, Senhor, acende no coração aqui, Senhor, a certeza de que o Senhor é um Deus que movimenta, que multiplica. O Senhor é um Deus que transforma circunstâncias trágicas em oportunidades perfeitas. Se coloque de pé, meu querido. Levante as suas mãos e diga: Senhor. Diga com força: Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada uma das minhas necessidades. Eu apresento diante de ti a minha casa. Eu apresento diante de ti as minhas mãos, para que o Senhor venha usá-las como mãos multiplicadoras de bênção. Que o Senhor venha me usar na minha casa como uma voz de autoridade, como um instrumento profético e abençoador. Senhor, que as vasilhas que eu tenho no mundo espiritual sejam trazidas à minha casa, e que o Senhor venha acrescentar a abundância, para que eu não desista. Abundância de fé, de perseverança, de intercessão, de ousadia, de confiança, de coragem, de paciência, de amor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ver o milagre acontecendo na minha casa. Eu chamo a existência um milagre nesta noite, em minha casa, na minha família, onde eu colocar as minhas mãos. Que haja provisão, que haja livramento, que haja multiplicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, receba na sua casa, receba na sua vida, receba na sua família, em nome de Jesus. Aleluia! A minha oração, querido, nesta noite é que de fato você não desista diante da necessidade, diante do desafio, às vezes até mesmo diante de algo que aparentemente seja maior do que o que você tenha. Talvez você seja alguém, e o Senhor me coloca isso no coração agora, talvez você seja alguém novo na fé, alguém que está começando a trilhar nos caminhos do Senhor, e talvez você tenha feito essa pergunta para o Senhor: ah, Deus, eu achei que ser crente ia me livrar de alguns sofrimentos. O Senhor manda te dizer que mesmo aquele que é crente passa muitas vezes por tempos de prova e escassez, mas você tem o socorro de Deus que se manifesta sobre a sua vida. O Senhor não te deixa, o Senhor não se esquece de você. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que intervém na tua causa, o Senhor é um Deus que traz provisão sobre a sua vida. Mas em nome de Jesus, não desista, creia,
Apresente diante do Senhor a sua semente. Apresente diante do Senhor a sua botija de azeite. Sabe, a sua botija de azeite é o recurso que você tem. Talvez seja, sabe, um talento que você tem, uma profissão, seja algo que pertence a você, um dom que Deus te deu e que o Senhor vai usar para transformar a sua história e o seu destino. O Senhor manda dizer isso a você nessa noite. Eu não sei a quem nem a quantos, mas o Senhor manda dizer a você que aquilo que você tem é a semente para que a plenitude, a abundância e a prosperidade chegue na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!